Muito boa noite, companheiros e companheiras, guardas municipais de todo o Brasil. Para quem ainda não me conhece, eu sou o inspetor GM Valnei, da Guarda Municipal da capital do Rio de Janeiro, GM Rio. Hoje, dia 30 de agosto de 2023, 20 horas e 5 minutos. Então, venho aqui hoje para colocar, né, porque é assim que eu entendo, colocar um ponto final nesta celeuma jurídica que estão criando aí sobre os efeitos após a decisão da DPF 995. Primeiramente, quero deixar claro aqui, com toda a humildade, que eu tenho propriedade para falar sobre o assunto. Primeiramente, porque sou um estudioso da área do direito, com toda a humildade, e também eu colaboro com a ação de forma direta com o pagamento dos honorários lá para o escritório que é o patrono da ação. Eu pertenço a um grupo que eu idealizei aqui na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de guardas municipais. Aí nós temos um grupo no WhatsApp, que é o nome do movimento atual criado, chama-se Batalha contra o Sistema. E esses verdadeiros guardas municipais, homens e mulheres, que realmente colaboram com as nossas ações contra o sistema aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Ações em face do sistema que assola aqui a GM Rio, eles me autorizaram a fazer um repasse todo mês que possível, para o grupo da ANA EGM, para ajudar no pagamento das ações. Então já realizamos até agora 4 repasses, 3 repasses de R$ 3.000 e um de 2.500, totalizando 11.500 até agora repassado, sem contar a minha contribuição de R$ 50 que eu contribuo todo mês. Então eu não sou aquele que venho aqui falar depois da vitória sem nunca ter ajudado nessa vitória. Bom, então estão criando aí artigos, né? Esse site Conjur veio com uma verdadeira aberratio legis, aberração jurídica, né, dizendo que a Guarda Municipal não pode atuar como polícia. Gente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes está bem clara, tá? Está bem clara com relação a isso. Revoga todas as decisões contrárias anteriores, inclusive da sexta turma do STJ. Então, sem medo de errar, com toda a tranquilidade jurídica, tá? A Guarda Municipal deve realizar as revistas na fundada suspeita e encontrando elementos materiais que se faça presumir ser de autoria de crime ou para se cometer autoria de crime, arma ilegal, né, e por aí vai, deve sim dar a voz de prisão e conduzir a autoridade policial. Isso não tem mais dúvida, entendeu? Muitos já fazem isso, muitas guardas no país. Então agora deve fazer com mais precisão ainda, claro, sempre respeitando o princípio da legalidade, tá? As leis, mas deve realizar. Isso não tem dúvida. Então é triste ainda ver companheiros guardas municipais que ainda compartilham um artigo desse do Conjur, que é claro que é feito por pessoas que pertencem a grupos contrários aos avanços das guardas municipais no âmbito da segurança pública, tá? E a matéria do jornal Estadão, sem comentário nenhum, uma vergonha, não precisa nem comentar aquilo ali, uma vergonha, uma verdadeira aberração jurídica, tá? E agora eu irei falar da questão dos efeitos da aposentadoria especial. Então, na reforma da Previdência, gente, tá? Que foi pela emenda constitucional 103, então lá no artigo 40 da Constituição Federal, da Carta Federal, parágrafo 4º, artigo 40, parágrafo 4º, entrou lá o direito à aposentadoria especial, inclusive citando também os órgãos que estão no caput do artigo 144 da Constituição, o tão conhecido aí, né, como rol taxativo, porque só quem está ali é
segurança pública, segundo essa doutrina, essa corrente jurídica, alguns julgados que já tiveram anteriores, né, à DPF 995. Ok. Então, o direito brasileiro já é pacificado em todos os tribunais superiores, inclusive no STF, que o direito, ele não pode, deve se utilizar da analogia. Então, tem uma lei de regra geral, de repercussão geral, uma lei que não pode ser descumprida em todo o território nacional, por todo o judiciário, por todos os entes federativos, tá? Que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conhecida como LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei, o número dela é 4657, é uma lei anterior à Constituição, à atual Constituição, mas ela foi recepcionada pela Constituição, tá? Então ela tem validade plena. E ela, em seu artigo 4º, tá? Ela é de forma taxativa. Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia. Vou repetir aqui a primeira parte do artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia. Aí vem, vírgula, de acordo com os costumes, que é a cultura daquele local, daquele país, daquela sociedade, né, o costume, e os princípios gerais de direito. E nos princípios gerais de direito, nós podemos citar aqui o maior deles, que é o princípio da supremacia do interesse público, e é de interesse da supremacia do interesse público o reforço à segurança das cidades. Ponto. Então, a analogia. Quando a DPF, que é uma ação declaratória, ela declara ali que as guardas municipais são órgão de segurança pública, então ela faz diretamente agora uma analogia, uma equiparação, né? Uma equiparação, primeiramente falando em equiparação, aos órgãos que estão no caput do artigo 144 da Carta Federal. Então, tá? Como a decisão de uma DPF ela é coisa julgada, o que a Constituição diz coisa julgada, está lá no artigo 5º, inciso 36, inciso 36 da Carta Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Está lá na Constituição, na Carta Federal. Coisa julgada, também mais conhecida como transjulgado. Não cabe recurso, a decisão. E ainda é da Corte Suprema. Então, agora, por analogia, com a decisão declaratória da DPF, nós temos todos os direitos dos órgãos que estão no caput do 144, porque nós fomos declarados pela Corte Suprema do país como órgão de segurança pública. Então, por analogia, tem todos os direitos. Então, voltando aqui à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 4º, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia. É lei, não é poderá, é decidirá. Então, se os órgãos de previdências de cada município que tem guardas municipais, ele negar, que possivelmente ele vai negar, porém, logo em seguida, irá se impetrar uma ação judicial aonde que o juiz
que não pode desrespeitar o acórdão da Corte Suprema, e o juiz ainda decidirá pela analogia, como está aqui na Lei 4657, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, lei que não pode ser descumprida. Então, eu venho aqui dar um tiro de fuzil jurídico T4, um tiro de fuzil jurídico T4, tá? Fuzil super potente, nesses abutres, nesses torcedores contra o avanço das guardas municipais, que é para trabalhar para a sociedade, não é para tirar trabalho de ninguém, de outro órgão. É para somar, mas temos abutres que torcem contra, tá? E aproveitando aos companheiros e companheiras que só querem aguardar resultado pronto, que nunca colaboraram com a ação da ADPF, que ainda continua sendo paga as parcelas, e também ações contra o sistema de seus municípios, se existe lá como existe aqui no município do Rio de Janeiro, tomem vergonha na cara, saiam da covardia e parem de esperar o resultado pronto. Aos companheiros que se dizem liderança, que estão em posição de destaques, que têm seus canais nas redes sociais, que nunca ajudaram em nada com o companheiro Nogueira para o pagamento dos honorários, e agora vem para os seus canais falar da ADPF, comprem muito óleo de peroba e passem nessa cara de pau de vocês. Então é isso, não há mais que se falar em dúvidas, ok? Então, estou dando um tiro de fuzil jurídico de calibre T4 em todos esses abutres, em todos esses que falam que a ADPF não surte todos esses efeitos para atuar como atividade policial nas ruas e também, por analogia sustentada na norma, determinada pela norma o cumprimento também da aposentadoria especial, conforme previsto também na Lei Complementar Federal número 51. Então é isso, tá? Então não vamos mais compartilhar nada contrário porque não tem efeito nenhum. Força, honra e glória!